Olá, seja muito bem-vindo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado a você que está me vendo pelo Facebook, obrigado a você que está me vendo pelo YouTube. É um prazer ter você aqui para juntos nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. E hoje quero trazer uma dúvida que muitos cristãos têm a respeito da alma. A alma é imortal? Existe vida após a morte? São dúvidas frequentes e eu queria ajudar você a sanar essas dúvidas. Então, fique até o final e vamos estudar a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, primeiramente nós temos que ir na raiz do problema. Aonde que começa essa questão de alma? E eu convido vocês a ir lá em Gênesis, no seu capítulo 2, no seu verso 7, para nós lermos a palavra de Deus e vermos o que ela fala sobre isso. Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, a Bíblia já está dizendo aqui o começo da alma. O que ela diz? Então Deus formou o homem do pó da terra, né? Lhe soprou nas narinas fôlego de vida, né? E o homem se tornou o quê? Uma alma vivente. Então nós vemos aqui uma combinação de elementos para se formar a alma vivente. Nós vemos aqui, Deus formou o homem do pó da terra, ele usou o barro. Depois ele soprou as narinas, ele deu o fôlego de vida. Ou seja, então é uma conta matemática. Pó da terra, fôlego de vida é igual alma vivente. A Bíblia fala alma vivente. Na minha tradução aqui, Nova Almeida Atualizada, diz ser vivente. Mas uma melhor tradução dela seria alma vivente. Então a Bíblia diz o que nós somos? Nós somos alma. Né? Para início de conversa, nós somos alma vivente. De fato que, se não existir o barro ou o fôlego de vida, se não tiver a junção dos dois, não consegue se ter alma vivente, né? Tendo isso em base, então nós podemos nos fazer a segunda pergunta: o que acontece quando uma pessoa ela morre? O que acontece? Será que existe vida após a morte? Será que nós teremos essa consciência após morrer? A Bíblia também fala sobre isso. E eu convido você para nós irmos lá no livro de Eclesiastes, lá em Eclesiastes, no seu capítulo 12, no seu verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. E a palavra de Deus diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós vemos claramente que depois que nós morremos, o pó volta à terra, que é de onde nós somos formados, e o espírito, a vida que Deus soprou nas narinas, volta para Deus. E muitas pessoas se perguntam e às vezes se enganam achando que este espírito que volta para Deus, ele volta consciente. E não é isso. O espírito que volta para Deus é o fôlego de vida que ele nos deu. Esse espírito que volta para Deus, ele volta inconsciente. Como é que eu posso saber disso? Vamos ao Salmo 115, verso 17, que nós encontraremos a resposta. Salmo 115, no seu verso 17, a palavra de Deus é clara em dizer: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então a Bíblia ela é clara em dizer que não existe vida após a morte.
E aqui o salmista ele afirma, né, no verso 18, nós, porém, nós que estamos vivos, bendiremos ao Senhor de agora e para sempre. Porque depois que morre, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, o que acontece depois da morte? A morte ela é comparada a um sono. Lembra quando a gente vai dormir? Que a gente se lembra quando deita, mas parece que passou assim, ó. Quando a gente abre o olho, já é hora de acordar de manhã, já é hora de trabalhar, já é hora de tomar café. E a gente não percebe o tempo que a gente passa dormindo, porque passa muito rápido, é num abrir e piscar de olhos, né? Então, a morte ela é comparada a um sono. O próprio Jesus comparou a morte a um sono. E o que a Bíblia fala? Vamos lá para João, no seu capítulo 11, no seu verso 11, que nós vamos entender melhor como Jesus fala desse sono. Né? Vamos lá, João 11. João 11, verso 11. Tendo dito isso, acrescentou, isso aqui é Jesus falando, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Aqui Lázaro ele já tinha morrido, né? Para deixar bem claro. Verso 12. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Entendeu? Os discípulos entenderam que Jesus estava falando de um sono, que Lázaro estava dormindo. Mas não, Jesus estava falando da morte de Lázaro. E mais na frente aqui, nós vemos que quando Jesus chegou, Lázaro ele já estava sepultado há 4 dias. Jesus foi lá ao túmulo de Lázaro, teve compaixão. Ele apenas disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi ressuscitado. Mas nós vemos, o principal aqui é ver que Jesus comparou a um sono. Porque quando nós morremos, não existe consciência. E quando nós acordamos, nós não temos a noção do tempo que passou. Vai ser num abrir e piscar de olhos. E depois que nós morremos, lógico, nós só temos 2 opções. A Bíblia fala de apenas 2 ressurreições. E que ressurreições serão estas? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Nós temos que cuidar para estarmos na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Paulo ele nos deixa muito claro isso. E como nós podemos entender melhor essa questão da ressurreição? Que prova que o nosso estado de morte é de inconsciência. Vamos ver o que Paulo ele fala sobre o assunto. Eu quero convidar a vocês para ir lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no seu verso 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 15. A palavra de Deus ela diz assim, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Paulo aqui está nos mostrando que as pessoas que morrem, como Jesus mesmo disse, estão dormindo desde o tempo de Adão até agora, vão ser ressuscitadas na vinda de Jesus. Então, todos os que estão descansando no pó da terra e os que estiverem vivos no momento da volta de Jesus subirão todos de uma só vez. Então, a questão de imortalidade da alma, isso não existe. Isso é antibíblico. Outro texto que eu posso mostrar para vocês também é lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no seu verso 52, onde reforça a questão do sono da alma e a questão de ser uma coisa inconsciente, onde nós só vamos saber quando nós acordarmos, né? Vamos lá, 1 Coríntios 15, verso 52. 1 Coríntios, verso 52. Aqui está. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mais uma vez, reforçando aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4,15. Deixa eu ver. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, os mortos que vêm de Adão até a volta de Cristo. E nós, o que Paulo está falando aqui de nós? Ou seja, aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, seremos transformados. Nós podemos ver pela Bíblia que a imortalidade da alma é uma crença antibíblica. Não existe vida após a morte. A Bíblia é clara em dizer que só haverá duas ressurreições. A ressurreição dos justos, quando Jesus voltar, onde os mortos salvos em Cristo ressuscitarão e as pessoas que estiverem vivas, que forem justas, serão arrebatadas, serão levadas ao céu para o encontro com o Senhor. E o restante dos mortos só vão reviver depois dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu e a última investida de Satanás em destruir o arraial dos santos. Ali é onde vão ser ressuscitadas todos os ímpios, desde Adão até aquele tempo, até a volta de Cristo, que morreram com a sua glória. E ali vai ser onde se caracterizará o inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas bem, em qual das ressurreições você quer estar? Eu quero estar na primeira. Eu desejo que você também esteja na primeira. Amém? Até os próximos vídeos. Prometo postar mais vídeos aqui com assuntos muito intrigantes para nós cristãos, porque quero que nós aprendamos juntos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.